Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de geometria, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre polígonos. Mas, vamos lembrar quem são os polígonos. Polígonos são aquelas figuras planas formadas por linhas poligonais, olha que nome bonito. Só significa que são linhas retas, não são linhas curvas. São linhas poligonais fechado, então não vai ter polígono aberto e não tem buraco no meio dele. Então, ele é super fechadinho, igual a gente tem aqui no nosso exemplo, um pentágono. O polígono, ele tem alguns elementos importantes. Como a gente pode ver nesse polígono, a gente tem os vértices, que são as quinas dos nossos polígonos. A gente vai ter os ângulos internos, que nesse exemplo aqui, eles estão marcados de azul. E a gente tem os lados, que são os segmentos de reta, essas tais linhas poligonais que formam o nosso polígono. Então, ó, segmento de reta AB, BC, CD, DE e EA. Tranquilo? Outros elementos desse polígono, além dos ângulos internos, eu tenho os ângulos externos, que eles são formados a partir do prolongamento dos lados do meu polígono. Então, quando eu prolongo aqui o lado BC, eu tenho um ângulo externo C. Quando eu prolongo o lado AB, eu tenho um ângulo externo B, marcadinho aqui do meu lado. Além de vértice, lado, ângulo interno e ângulo externo, eu tenho as diagonais. O que são essas diagonais? Diagonais são as linhas que vão unir vértices não adjacentes. O que é ser não adjacente? Ele não está um do ladinho do outro. Por exemplo, olha aqui meu polígono, e esse meu polígono de baixo, o meu vértice A. O meu vértice A, ele já está ao lado do vértice B e do vértice E. Então, ele já está unido com esses dois vértices através dos lados. A partir do vértice A, eu consigo ligá-lo aos outros lados que ele não está ligado. Não estão... Eita! Porque esse vértice não está ligado. Então, ele não está ligado nem ao C e nem ao D. São os não adjacentes ao A. Se a gente viu que todos os polígonos têm ângulos internos, como é que a gente calcula a soma desses ângulos internos? Da seguinte forma. Um polígono de N lados, ele sempre pode ser decomposto em N-2 triângulos. Observa aqui nosso pentágono. Eu tenho um pentágono, ele tem 5 vértices. Eu consigo decompor ele em 3 triângulos, porque são N-2 triângulos. Se ele tem 5 lados, ele vai ter 5 menos 2, 3 triângulos. Se eu posso fazer isso para qualquer polígono, a soma dos ângulos internos dele vai ser 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, vezes a quantidade de triângulos que eu consigo formar. Então, soma dos ângulos internos, 180, que multiplica N-2, que é a quantidade de triângulos que eu consigo formar dentro do meu polígono. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um octógono. O que é um octógono? Octógono é um polígono que tem 8 lados. Se ele é um octógono, quantos triângulos eu posso desenhar a partir dele? São 8 vértices, eu posso fazer 8 menos 2, 6, e eu multiplico isso por 180, então vai ficar 180, que multiplica 8 menos 2. 180 vezes 6, 1080. Bem tranquilo. Se a soma dos ângulos internos a gente faz a partir da soma dos ângulos internos do triângulo, como é que a gente faz a soma dos ângulos externos? Se a gente fizer isso para vários polígonos, a gente vai ver que vai acontecer sempre. Uma coisa, olha só, meu quadrilátero. O interno mais o externo somam sempre 180. Por quê? O externo é formado a partir do prolongamento do ângulo interno. Logo, na minha figura, o A mais o M vai dar 180. O B mais o N, 180. O C mais o P, 180. E o D mais o Q também vai dar 180. Então, forma essas 4 equações. Se eu somar essas 4 equações, ó, vou ter A mais B mais C mais D, mais N mais M mais P mais Q. E o 180 eu somei ele 4 vezes, por isso eu tenho 4 vezes 180. Só que A mais B mais C mais D é a soma dos ângulos internos do quadrilátero. E se eu pensar lá naquela soma dos ângulos internos do quadrilátero, vou ver que a soma deles vai dar sempre 360. Então, vai ser 360 mais esses carinhas, que são os ângulos externos, que dá 4 vezes 180. Quando a gente desenvolve essa conta,
a gente vai ver que a soma dos ângulos externos nesse nosso exemplo dá 360. Mas se eu replicar isso para todos os polígonos, a soma dos externos, se eu replicar esse experimento para todos eles, a soma dos externos vai dar sempre 360. Então, para a soma dos internos, eu penso na quantidade de decomposições de triângulo e eu faço aquela fórmula. 180 vezes n menos 2. E a dos externos vai ser sempre igual a 360. Se eu sei a soma, eu posso descobrir cada um deles para o caso dos polígonos regulares. Como é que eu descubro cada um deles? Dividindo pela quantidade de ângulos que eu tenho. Se a soma dos internos é 180 vezes n menos 2, quanto vai dar cada um deles? Eu pego a soma e divido por n. Se a soma dos externos é sempre 360, para descobrir cada ângulo externo, 360 dividido por n. Bem tranquilo. E aí uma coisa importante, que a gente já viu no outro slide, é que os ângulos internos e os externos são suplementares, porque eles somam 180. E aí eu falei daquele polígono regular, mas só vale para polígono regular? O que é então um polígono regular? O polígono regular, ele é uma junção de um polígono equiângulo com equilátero. O que isso significa? Vamos pensar no português. Equi é o prefixo de igualdade. Então, quando eu tenho equilátero, são os polígonos que têm os lados iguais. Equiângulo, os polígonos vão ter os ângulos iguais. O polígono regular, ele é a junção desses dois caras. Ele é equilátero e equiângulo. Então, o regular ele tem os lados iguais e os ângulos iguais. Mas por que é importante a gente saber desse polígono regular? Porque existem propriedades que só os polígonos regulares possuem. Eu tenho de triângulo, nos triângulos, o único triângulo regular é o triângulo equilátero. E a gente já viu que os triângulos têm a equivalência para ângulo e lado. Se ele tem 3 lados iguais, ele tem 3 ângulos iguais. Se ele tem 2 lados iguais, ele tem 2 ângulos iguais. E assim sucessivamente. Quadrado é o único quadrilátero que vai ser regular. Daí para lá, os demais polígonos acima de 4 lados, toda vez que ele for regular, ele vai levar essa palavra no final. Então, para eu indicar que um pentágono é regular, eu preciso usar o nome pentágono regular. Para eu indicar que um hexágono é regular, preciso deixar indicado hexágono regular. E assim para todos os outros polígonos que têm mais de 4 lados. Todo polígono inscrito, como eu falei que eles têm propriedades especiais, ele pode ser inscrito em uma circunferência. Qual é o conceito de ser inscrito? Inscrito interno. Estar inscrito numa circunferência é estar na parte interna da minha circunferência. E basta só estar dentro da circunferência? Não. Os vértices desse polígono eles precisam estar dentro, eles precisam pertencer à minha circunferência. Então, observa aqui o meu hexágono. Todos os vértices dele pertencem à circunferência e o meu hexágono está desenhado dentro da circunferência. Tá, mas o que é importante é saber que todo polígono regular ele pode estar inscrito em uma circunferência. Porque aí ele tem elementos especiais. A gente já viu que todo polígono tem lado, a gente já viu que todo polígono tem ângulo interno, ângulo externo. Agora a gente entra com outros conceitos sobre esse polígono. Observa a nossa figura. Eu tenho um pentágono que está inscrito numa circunferência azul. O que eu vou ter nessa circunferência? Ó? Minha marcação do lado, que é o L. Eu tenho aqui o meu ângulo externo, do ladinho meu ângulo interno, mas eu entro um conceito. Se eu estou dentro da minha circunferência, a circunferência tem centro. E aqui eu tenho marcadinho o O, que é o centro da minha circunferência. Se ela tem centro, ela tem raio, porque a definição de circunferência são todos os pontos que estão à mesma distância de um único ponto. E essa distância é o raio. Então, observa aqui, ó, que eu tenho a marcação do meu raio. E entra um conceito novo chamado apótema. O que é a apótema? É a distância entre o meu centro até o meu lado do polígono. Mas qualquer pedaço do meu lado? Não. Até o ponto médio desse lado. Então, vamos identificar aqui, ó, o raio da minha circunferência maior, que é a circunferência que está circunscrita ao meu polígono. E aí a gente vai chamar de raio do próprio polígono. A apótema vai ser essa distância aqui em vermelho, do centro do polígono ao seu ponto médio. E entra também um conceito novo angular chamado ângulo central, que vai ser igual à medida do ângulo externo.
E por que ele vai ser o ângulo central? Que vai ser o ângulo formado no polígono a partir do centro da circunferência que ele está inscrito. Então, olha aqui nosso exemplo, o nosso AC. Saiu do centro, eu liguei 2 pontos da minha circunferência, que são vértices desse polígono, e eu formei um ângulo central. É como se eu quisesse fatiar esse polígono como se fosse uma pizza. E existem relações métricas especiais dentro desses polígonos regulares. E a gente vai trabalhar com 3 polígonos muito importantes. E vocês vão ver que faz uma associação com o que a gente já viu de seno, cosseno e tangente dos principais arcos no meu triângulo retângulo. Quadrado inscrito, olha aqui para o meu quadrado. O meu raio, tracei o raio desse polígono e eu consigo formar um triângulo retângulo isósceles aqui dentro do meu quadrado. Logo, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou identificar, através do teorema de Pitágoras, que o lado desse quadrado ele é igual ao raio da circunferência, o raio desse polígono, vezes raiz de 2. E para achar a apótema, a mesma ideia. Vou formar um triângulo, e eu tenho um triângulo retângulo formado pela apótema, pelo raio e pela metade do lado. Se eu aplicar aqui também o teorema de Pitágoras, eu vou achar uma relação entre a apótema e o raio. E a apótema vai ser R raiz de 2 sobre 2. Olha aqui, ó, já parecido com aquela nossa tabelinha do 30, 45 e 60. Hexágono regular inscrito. Mesma ideia. A minha ideia vai ser tentar encontrar triângulos dentro desses polígonos. Se eu pegar e fizer 2 raios ali a partir de um ângulo central nesse meu hexágono, eu vou ver que eu formo um triângulo equilátero. E como é que eu tenho essa certeza? O meu ângulo central dentro do meu hexágono é de 60 graus. O ângulo central é igual ao ângulo externo. 360 dividido por 6 dá 60. Então, meu ângulo central é de 60. Ele já tem 2 lados iguais, que são os raios. Se ele já tem 2 lados iguais, os meus 2 ângulos da base precisam ser iguais. Logo, esses 2 ângulos da base também vão ser de 60 graus. Assim, no hexágono regular inscrito, eu vou ter que o meu lado é igual ao meu raio. E para a apótema, como é que vai funcionar? Vou traçar a apótema, e aqui eu também tem uma relação com o raio. Ó. Eu tenho uma apótema, que vai ser um cateto. Eu tenho a metade do lado, que vai ser outro cateto. E o meu raio, que é minha hipotenusa. Aplico o teorema de Pitágoras. E, para o hexágono regular, a apótema vai ser R raiz de 3 sobre 2. Nosso último polígono, juro que está acabando. Triângulo equilátero inscrito. Então, a gente precisa saber desses 3 importantes. Triângulo, equilátero, quadrado e hexágono. Hexágono regular, porque a gente está falando de polígonos regulares inscritos. No triângulo equilátero, se eu traçar aqui 2 raios dentro do meu triângulo, ou seja, fazer ali um ângulo central dentro do meu triângulo equilátero, olha o que eu vou formar. Vou conseguir formar um triângulo retângulo aqui dentro, que vai ter a apótema, que eu vou ter o raio e vou ter metade do lado. Se eu fizer as minhas contas, aqui a gente pode usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos para descobrir. E a gente vai achar que L é igual a raiz de 3 sobre 2. Para o apótema, a gente vai pegar a mesma ideia do hexágono e fazer um triângulo, fazer aqui um teorema de Pitágoras, para eu ter um triângulo retângulo. Quando eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, vou achar que no caso do triângulo equilátero, minha apótema vale R sobre 2. Só para resumir o que a gente falou, deixei um quadro aqui com toda a nossa tabelinha, para a gente identificar como a gente encontra o lado e a apótema a partir do raio da circunferência circunscrita ao meu polígono. Se o meu polígono é inscrito, porque ele é interno, minha circunferência vai ser circunscrita a ele. Beleza? Então, pessoal, a gente guarda isso aqui no coração. E depois a gente refaz exercícios para ver sobre isso. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até!